Estamos iniciando mais um vídeo aqui do canal Provedor de Sucesso e hoje vamos falar sobre um assunto que é essencial para todo provedor, que é como calcular o custo do seu cliente. E esse assunto é muito importante e eu vejo que muitos donos de provedor têm uma dificuldade para entender esse custo do cliente. E isso é uma questão que impacta diretamente no lucro. E para você saber exatamente como calcular o custo do cliente, eu desenvolvi aqui no nosso quadro uma explicação mais visual e também vou disponibilizar na sequência uma planilha que você vai poder fazer o download que está resumindo esses dados aqui. E a questão do custo do cliente e o impacto dela sobre seu lucro, ela se dá porque muitos donos e provedores eles não fazem nem o cálculo, né? Não calculam quanto é gasto para construir uma rede, não conseguem estimar um tempo, que a gente chama de retorno do investimento, para que com base nisso façam essa divisão, né, do investimento que foi feito pelo determinado prazo. Então assim, ó, o custo do cliente a gente calcula da seguinte maneira. Nós pegamos e dividimos em dois momentos, que é rede e casa. O que é o rede? O rede é o que a gente gasta para construir a nossa rede que vai ficar lá no poste, que aqui a gente chama de backbone. Então o que acontece? A gente vai calcular OLT, a gente vai calcular cabo, caixas de atendimento e caixas de emenda, as ferragens e a mão de obra. E aí, no final de tudo isso, nós vamos ter uma rede construída para 128 portas. Claro que o cálculo é bem mais extenso, dependendo da topologia que você utilizar na rede. Às vezes você vai ter uma OLT centralizada lá, um chassi com 5.000, capacidade para 5.000 assinantes. Se você tiver uma rede descentralizada, às vezes você vai ter uma OLT com 4 portas PON. Então isso é variável e depois na planilha vocês vão poder mudar. Eu peguei aqui o nosso custo de uma rede, de uma porta PON, né? O custo da OLT e o que precisa para construir 128 portas. E a gente soma todo esse custo, né? E divide os 22 mil pelos 128 clientes. E aí nós vamos chegar num custo de R$ 171,87 por porta paradinha lá no poste. Né? Depois nós vamos para o lado da casa. O lado da casa é flat, conector e ONT. Então a gente fala de R$ 40 de flat, R$ 12 de conector e 220 de ONT, 272. Esses são os custos mais com equipamentos. Só que temos um problema. E qual é o problema? Esses 22 mil reais que vieram aqui dessa soma total de equipamentos, né, dividido pelos 128 clientes que você vai ter na rede, que dá R$ 117 por porta, só vai ser verdade quando nós instalar os 128 clientes. Ou seja, nós instalamos os 128, porque pensa comigo, se você botar só 10 clientes nessa rede, o teu custo por cliente vai ser R$ 2.200. E se essa rede não evoluir, imagina só o ticket que você tem que ter para poder fazer ela se pagar. Então é uma questão que às vezes eu vejo o pessoal errando nesse planejamento, construindo rede com muita porta, assim de maneira exagerada e não se atenta para esse custo total que deve ser dividido pela quantidade de portas. Então a gente tem que ter esse cuidado para o custo por cliente não estar maquiado. Certo? Outra coisa que eu vejo que ninguém para pensar é qual é
o prazo, né, para essa rede começar a se pagar, me trazer retorno. Por que é importante você determinar um prazo? Uma, para você forçar as ações de vendas, né, para você poder ter uma meta e correr atrás disso. E a outra é porque, se você não tiver um número, um prazo para calcular, também o teu custo por cliente vai estar distorcido. Então é muito importante nós determinar um prazo para ter o retorno do investimento. Projeto de concessionária também é uma variável. E mão de obra na construção de rede também é uma variável, porque, por exemplo, nós construímos com mão de obra própria. Mas se você for terceirizar, tende a ter um custo mais elevado, um prazo mais extenso para construção dessa rede, então também é uma variável. Aí nós vamos para a casa do cliente, né? A casa do cliente, a gente já calculou lá no início que é R$ 272 em equipamento. Aí eu calculo R$ 20 em miscelâneas, que seriam canaleta, um prego para prender o cabo, ou um pouco mais de cabo de rede que eu tenho que passar para algum dispositivo. O custo com mão de obra, e isso é baseado no que a gente tem aqui mapeado de custo de equipamentos. E aí nós chegamos no número de R$ 352, que seria o custo de instalação dos equipamentos lá na casa do cliente. E aí nós aqui, e eu acho que a grande maioria dos provedores no Brasil, falam de um contrato de 12 meses, que é o que está permitido aí pela Anatel. Então, esse aqui não é nem nós que escolhemos, vai ser 24, até podemos fazer a conta baseada em 24 meses, né? Se a gente tiver a certeza que o cliente vai ficar os 24 meses. Nós aqui optamos por seguir o que está previsto na legislação. E eu pego os 352 e divido pelos 12 meses. E de equipamento, né, na casa do cliente, me dá R$ 29,33 por mês. Esse é o meu custo do equipamento instalado lá na casa do cliente. Só que nós temos outras variáveis ainda para essa conta, né? E eu usei um retorno no investimento previsto de 12 meses, que daí fica fácil para fazer a conta do equipamento do cliente, e eu usei os mesmos 12 meses para o cálculo do backbone. E eu considerei também que estamos com a casa cheia, ou seja, nós estamos com 128 clientes instalados, que geralmente não é assim, e essa questão também é importante, porque quando vocês olharem na planilha, a gente vai fazer um cálculo assim de longo prazo, e dentro dela você vai colocando quantos clientes você ativou por mês, e aí ela vai calculando e vai diminuindo ou aumentando o teu retorno no investimento. Então assim, ó, a gente sabe que o custo por cliente por porta é 171, casa 352, totalizando então R$ 523,87 em equipamentos e mão de obra para tu instalar um cliente. Construir a rede, teu backbone, tuas caixas de atendimento e botar a NT lá na casa do cliente. E aí a gente considerou então o contrato de 12 meses, então a gente divide isso sequinho, esse custo, né, por 12 meses, e aí a gente chega no nosso custo por cliente. Hoje, de equipamento, nós estamos falando de R$ 43,65 por mês num contrato de 12 meses. Então veja bem, olha só, se a gente estivesse falando com um ticket de R$ 100, 43% é equipamento. Depois, link, aí a realidade de cada um, eu costumo fazer cálculo de link de que maneira? Tu pega tudo que tu gasta e divide pelo número de clientes. Ah, mas tem os dedicados, entra no bolo junto, entendeu? É o mesmo link, faz essa conta assim, claro que depois tu pode avançar para um modelo mais elaborado, mas
conta de padaria é assim, tu pega tudo o teu custo e divide pelo número de cliente e você vai ter mais um valorzinho aí por mês por cada cliente. Impostos. Dá para ser feito dessa forma dentro do mercado de provedor de internet. Se tiver falando aí de lucro presumido, você vai falar aí de 20, 21, 22%. E essa aqui é a mais difícil de calcular. Manutenção. Uma rede de fibra ótica dá muita manutenção. Então, ela tem um significado aí bem expressivo. Então, assim, ó, nós vamos falar de 20% aqui, nós vamos falar de 43% aqui, nós vamos falar vamos colocar um 10% aqui, e essa aqui é o nosso dever de casa de buscar esse número. Tem como ganhar dinheiro num ticket de R$100? Tem. Mas agora, se você construir uma rede, né, ou se você fizer uma instalação mal feita, que for um negócio que dê muita manutenção, aqui está teu dinheiro indo pelo ralo. Ó. Isso aqui tem como diminuir esse custo de construção de rede? Tem. Mas tem que chegar no meio termo entre equipamento bom e equipamento barato. Os dois não andam muito juntos, né? Se você vai profissionalizar teu parque de OLTs aí, você provavelmente vai ter um custo mais elevado, mas é um equipamento com mais gerenciamento, então também não dá para fugir muito desse valor. O link, esse depende de qualquer lugar do Brasil, se você está num lugar de difícil acesso, ou se tem que buscar banda em outra cidade, também é uma variável. Eu chutei aqui o 10%, mas é muito distante, às vezes, as realidades. Em alguns lugares é barato, em alguns é caro. O que está sob nosso controle? É a mão de obra, os equipamentos, se vai ser coisa boa, é mais ou menos por aí a conta, e é nós chegar nesse número aqui, ó, de nós saber o nosso custo por cliente, para nós conseguir equilibrar o nosso valor de venda. Eu vejo muita gente vendendo plano de internet e, na verdade, esse vídeo é para essas pessoas. Por R$69, R$79. Não cabe. Não existe a mínima possibilidade de você ter essa combinação aqui nesse ticket. Muito provavelmente você está trabalhando para fazer só o cliente feliz. E esse é, acho que, o meu convite assim, para todo mundo fazer as contas e ver, né? Depois eu mando a planilha ali, vocês colocam o cenário real de vocês para você chegar nesse número e de repente precificar melhor o teu produto. Para te ajudar a calcular o custo de cada cliente sem esquecer de nenhum detalhe, eu criei essa planilha que se chama Custo Cliente. Nela você vai poder calcular o teu custo de rede, o teu custo por cliente e ainda chegar no teu ponto de equilíbrio, que é quando o cliente começa a dar lucro no seu provedor. E para você baixar essa planilha é muito simples. É só clicar no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, que eu te darei mais dicas como essa.